Vamos lá, meus irmãos. Acabamos de orar. Glória a Deus. Nossa 8ª aula de Educação Religiosa 1. Mais uma vez, boa noite, pastor, e boa noite, Gil. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Hoje nós vamos tratar, daremos continuidade do livro-texto, mas eu vou deixar ele por último. Eu irei trabalhar com um slide com vocês e quero também falar um pouco hoje com vocês sobre as escolas bíblicas, as escolas que sempre Deus levantou no meio do seu povo. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos formados em escolas. Pode ver que há uma tradição de que escola pertencemos. Somos ocidentais. E como ocidentais, temos uma influência grega e romana sobre nós. Então, eu poderia dizer que a nossa escola ela é uma escola latina. É uma escola latina com influência do pensamento grego. Nós somos muito mais voltados ao pensamento latino no sentido das origens, não só da língua latina, mas principalmente do povo que predominava a língua latina, que são os romanos. Eles foram fundamentados em cima do pensamento grego. Nós não somos de uma escola oriental. Pode ver a influência que tem o Oriente para o Ocidente. Então, hoje, a nossa pauta do dia, a gente vai trabalhar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre as escolas, principalmente as escolas no Velho Testamento e no Novo Testamento. Vou dar uma pincelada. Depois nós iremos para um slide. E, por último, nós vamos para o livro-texto. Tá bom, meus irmãos? Essa é a pauta da aula de hoje. E, como é praxe, a gente está trabalhando no livro e a gente vai bem paulatino, porque ele é de muita riqueza e muita informação. E agora eu quero ler um texto bíblico com vocês, como é costume. Quero ler um texto que se encontra em Mateus 9:9. Mateus 9:9. Um versículo magnífico que resume a escola pela qual pertencemos, ou pelo menos cremos que pertencemos. Não no mesmo pé de igualdade daquele que foi convidado aqui, admito, mas como sucessores dessa linhagem. Quem achou? Pode ler para nós, pastor. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Magnífico. Magnífico. Na versão a revista atualizada interlinear diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. A citação do próprio Mateus, porque ele está registrando a história dele, é de tamanha humildade que ele não floreia, ele não faz menção de quem ele era, do dinheiro que ele possuía, da vida que ele tinha, quem sabe pregressa. Ele simplesmente cita dele próprio com uma humildade tão grande e com uma simplicidade tão magnífica e encantadora que nos fascina. Mas o mais admirável é o convite de Jesus e é também a obediência dele. Segue-me. E ele se levanta imediatamente e o segue. E aqui, para nossa alegria, a gente tem que lembrar que ele, de fato, ele era um publicano, e como publicano ele era muito rico. E aqui quem estava fazendo o convite era um rabi errante. Não porque, de fato, era um rabi errante, mas era visto por todos como um rabi errante. Jesus era esse raboni, ou esse mestre, que muitos desprezavam, como João Batista era desprezado. Detalhe, ele era desprezado por aquela escola.
que predominava naqueles dias, que a gente vai já falar qual era essa escola. Então, mas Mateus, vendo ele, deu atenção e fez a maior e a melhor escolha de todas. Se matriculou de fato na escola e iniciou a sua jornada. Que assim seja conosco. Amém, meus irmãos? Que assim seja conosco. Que os simples chamados do Mestre possamos consentir, possamos ouvir e principalmente obedecer. Nessa simplicidade, segue-me, deixe tudo, saia da casa do teu pai, vá para um lugar que eu vou te mostrar, pregue minha palavra. Que a gente simplesmente, ao ouvir a voz do nosso bendito Mestre, que nós possamos ter essa doce e profunda obediência. Total, plena, sem reserva alguma. Amém? Vamos lá, então, para as nossas pautas. As escolas que eu enxergo na Bíblia Sagrada. Há pelo menos algumas escolas. Eu fiz uma pequena síntese e eu não quero ser prolixo sobre esse assunto, mas eu quero somente mostrar a importância das escolas ao longo dos séculos e ao longo da revelação. A primeira escola que nós enxergamos no Velho Testamento é a escola patriarcal. É a escola patriarcal. E se inaugura com quem? Com Abraão. Podem ver que Abraão é esse grande patriarca. Podem ver que quando Jesus ou os demais apóstolos ou escritores, eles falam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles dão uma ênfase aos patriarcas. Dão mais ênfase ao patriarca do que, por exemplo, a Noé. Noé é importante, porque, afinal de contas, Noé obedeceu a Deus. Sete é importante, porque Sete foi uma pessoa que, depois que nasce, há uma reviravolta lá naquela geração, logo depois do Éden. Enoque foi importante porque ele caminhou com Deus, ou seja, há personagens no Velho Testamento que foram marcantes, Abel, mas podem ver que o destaque está em Abraão, porque de Abraão nasce quem? Nasce Israel. Como domingo eu falei, a nação de Israel nasce sobre um milagre. Já pararam para pensar sobre isso? Era um ancião que obedece à voz de Deus com a sua esposa e a família, vão para um lugar. Ao obedecer à voz de Deus, Abraão torna-se pai da fé, ou seja, ele inaugura uma nova fase na história da humanidade, é a escola da fé, e com ele a escola patriarcal. Olha que interessante. Pela fé ele obedece, sai de Ur dos Caldeus, sai da Suméria e vai até Canaã. Então, primeiro ato de fé dele gera nele o quê? O pai da fé. Já é um milagre. Mas como se não bastasse, o nascimento da nação de Israel é fruto de um milagre. Já pararam para pensar sobre isso? Deus tinha dito, olha, Abraão, de você vai nascer um descendente, e você, com esse descendente, ele vai se tornar prolífero e vocês serão numerosos. E vocês dominarão sobre a terra que eu estou te dando. E aqui, quando a gente lembra da história de Abraão, a gente sabe que Sara era estéril, que ela já tinha passado o dia de fertilidade, que Abraão também fala dele próprio, que ele já estava velho, possivelmente também já tinha passado o seu período de virilidade. No entanto, olha que interessante, irmãos. Quando Deus fala com Abraão, quando ele tinha 99 anos, ali nós vemos que é Jesus e 2 anjos, e Deus libera aquela palavra, aonde Sara, no primeiro momento, ri por dentro, né? Aquela risadinha. Sabe aquela que você... O pastor está falando. Até parece. Ele não entende quantos anos eu tenho, né? Lembra que o próprio Senhor disse, por que ristes? Não diga. Você vai ter. Claro que depois dessa advertência, eu acredito que ela passou a crer, né? Mas naquele primeiro momento ela duvidou, né? Lembra do episódio? Que ela ri?
não a risada da alegria, mas a risada da ironia. E aí o que acontece, meus irmãos? Ela tinha 89 anos, ele 99. E Deus libera uma palavra. E por meio dessa palavra nasce Isaac. Em outras palavras, Isaac nasce debaixo de um milagre. É uma estéril que passa os seus dias de fertilidade, que é impossível para o homem, mas torna-se possível para Deus. E de Isaac nasce o que? A nação de Israel. O povo de Israel, o povo judeu, durante esses séculos e milênios, em tese, é fruto do que? De um milagre. Fantástico, não? O pai da fé vive pela fé, se apropria da terra pela fé, inaugura uma escola que é a escola da fé, se torna o grande patriarca e vê seu descendente nascer sobre a condição de um milagre. Glória a Deus, né? Isso é fantástico. E Deus faz assim para mostrar que Ele é Deus, é Ele que faz as coisas na nossa vida. E como se não bastasse, Abraão também tem outros filhos, tem Ismael. Depois de Sara, quando ela morre, ele tem mais filhos, leia lá Gênesis, e ele torna-se pai de muitas nações. Pai porque ele gera mesmo, tanto pelos seus dois filhos, Ismael como Isaac, mas também de outros filhos que ele teve. Ele casa-se com outras mulheres e tem muitos filhos. Ele morre aos 175 anos, cheio de vigor. Ou seja, o milagre da fertilidade nele se perdura. E ele se torna esse homem que gera muitos filhos. Ele era muito rico e abençoa muitas nações. Ele é pai da fé, é pai de muitas nações pelo lado da fé, e também porque ele gerou, ele é o progenitor de muitas nações. Extraordinário, não? Então, patriarca, a escola patriarcal. Qual era a característica da escola patriarcal? A escola patriarcal tinha uma tradição, que era a tradição oral. Ou seja, Deus se comunicava oralmente, e aquilo que Deus falava para o patriarca, ele passava para os seus descendentes e para aqueles que estavam ao seu redor. Isso é fantástico. E essa escola patriarcal vai até Jacó. Para mim, vai até José. Para mim, José é o quarto patriarca, ou como eu gosto de chamar, o patriarca entre os gentios. Pode ver que a função de José é que nem Paulo, é pregar para os gentios, ser luz para os gentios. E depois dos 400 anos em que Israel esteve no Egito, eles retornam. Retornam com quem? Com Moisés, segunda escola do Antigo Testamento, que é a escola mosaica. A escola mosaica, ou Moshe, como dizemos, né? E aqui Moisés, então, inicia a escola escrita. Podem ver que Deus inaugura a escola escrita, escrevendo com a sua própria mão, seu próprio dedo nas tábuas de pedra, e dá para Moisés. E logo depois, com a criação do Pentateuco, Deus então diz para Moisés: escreve, Moisés. E Moisés então escreve, e ali começa o processo da revelação escrita. E Moisés ele é inclusive aquele pelo qual nós chamamos que começa uma nova dispensação. Lembra nas aulas passadas, principalmente na matéria de escatologia, que trabalhamos sobre aliancismos e dispensacionalistas, ele inaugura a dispensação da lei agora. Com ele vem essa fase da escola das leis. E mais para frente vocês vão aprender em teologia sistemática sobre que a gente vai vamos trabalhar com mais profundidade nisso, nessa questão da escola escrita. A gente vai delinear melhor. Mas até aí tudo bem? Então, primeira escola, escola patriarcal. Segunda escola, escola da lei. Qual é a outra escola do Velho Testamento que vocês se lembram, irmãos? Escola dos profetas. Muito bem. Escola dos profetas. E quem é o precursor das escolas dos profetas? Elias. Maravilha, isso aí, parabéns.
Então, nós vemos que no Velho Testamento tinha a escola da lei e tinha a escola dos profetas, mas também tinha uma outra escola, que está dentro da escola das leis, que nós não destacamos com muita evidência. Sabe qual é? Livro de Levítico. Escola sacerdotal. Pode ver que a lei, ela é maior e ela é a revelação. Mas dentro dessa revelação nascem quem? Nascem uma tribo que ela é exclusiva para pastorear quem? Israel, que é a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi tem os sacerdotes e os levitas, gersonitas, coatitas e meraritas, os 3 filhos de Levi, pelos quais saem o quê? Dos coatitas saem os sacerdotes, e dos meraritas e dos gersonitas os levitas. Então, a escola sacerdotal, ela era uma escola também que estava inserida dentro desse contexto da escola da lei e da escola dos profetas. Podem ver que durante muito tempo no Velho Testamento, o sacerdote ele trabalha em parceria com o profeta, com o rei. Olha que interessante, quando nós lemos Davi, as histórias de Davi, ou ele consulta o sumo sacerdote, ou ele consulta o profeta. Lembra? Ele chama o sumo sacerdote e ele ou chamava o profeta. E muitas vezes Deus usava o profeta para dizer ataca, ou Deus usava o sumo sacerdote, com a estola sacerdotal. Lembram que o sumo sacerdote, ele tinha estola sacerdotal e ele também tinha 2 pedras, que era a pedra do Urim e do Tumim, que eles consultavam a vontade de Deus? Era uma maneira de pedir, Senhor, é para guerrearmos? E aí eles pegavam aquelas pedras, tiravam daquela sacola sagrada, que a gente deduz, né, que o sumo sacerdote carregava, e a pedra reluzia, era um sinal do sim de Deus, ou quando não era um sinal. Então, o sumo sacerdote, ou aquele responsável, ele estava debaixo dessa escola da lei. Mas olha que interessante, nos dias de Moisés, Arão estava debaixo da escola de Moisés. Podem ver que é Arão e Moisés. Mas depois, com a escola de Elias, profeta, a gente vai ver também sumos sacerdotes com Elias. Interessante, né? Quer ver o melhor exemplo que vocês não vão esquecer? Samuel. Antes de chegar à escola dos profetas com Elias, olha que interessante, Samuel, ele já fazia parte da escola dos profetas antes de nascer o profeta Elias. Pode ver que Samuel já era um profeta. Não havia, nos dias de Samuel, a escola dos profetas, na mesma categoria que ocorreu nos dias do profeta Elias, porque com o profeta Elias inaugura uma nova fase do ministério no Velho Testamento, dessa escola. Mas podem ver que o profeta Samuel já era um profeta. Ele é discípulo de sacerdote, em tese, ele é um sacerdote por filiação, ou melhor, por criação. Ele foi afiliado, né? Quem cuida dele durante toda a vida é quem? O profeta Eli. Ele era um profeta debaixo do sumo sacerdote Eli. E ele é esse profeta maravilhoso que abençoa várias gerações. Ele é profeta, ele é discípulo de sacerdote e ele é juiz de Israel. E ele inaugura a monarquia. Olha quantas gerações passaram sobre a gestão e o cuidado de Samuel. Fantástico. Ele era um profeta que trabalhava debaixo da escola de Moisés, que era a escola da lei, que era a escola da Torá, mas juntamente com o conglomerado sacerdotal e levítico. Só que, olha que interessante, nos dias dele, os sacerdotes estavam corrompidos. Por isso também que Deus vai inaugurar essa nova fase com o profeta Elias e com o profeta Eliseu, que é a escola profética. Já que os sacerdotes começam a se corromper,
Deus levanta uma turma. Interessante, não? Pode ver que parece que a tônica muda. Tônica muda. Ora, os sacerdotes estão mais na frente, aí de repente saem os sacerdotes, parece que aí vem quem? Os profetas tomam a frente. Por que Deus faz assim? Porque eu acredito, isso é uma opinião minha, que é aquela predisposição do vaso. Sabe aquela questão, por exemplo, nos dias de Elias, nós vemos que os sacerdotes eles eram corrompidos, falavam que o rei queria ouvir. E dentro desses sacerdotes corrompidos, tinham profetas corrompidos, os falsos profetas. Podem ver que eles valorizavam Baal, ou seja, a instituição, a religião estava corrompida. Então Deus levanta quem? Uma nova escola, uma escola realmente poderosa, uma escola simples. Olha que interessante, irmãos. A gente vai lendo a história de Elias, de Eliseu, você vê que os discípulos da teologia da prosperidade, esses que se perderam no caminho, eles não pregam o profeta Elias nem o profeta Eliseu. Quando prega, é um versículo, Elias orou e parou de chover, e Elias orou e voltou a chover. Elias era um homem de oração, mas não fala mais nada, pode ver. Todos os falsos profetas não usam a vida de Elias nem de Eliseu. O que vão falar? Vai contra o sistema, vai contra o rei, vai contra o governador, vai contra os falsos profetas, vai contra a vontade do povo. Uma vida simples e abnegada. Meu irmão, o profeta Elias não tinha nem o que comer. Vai ser alimentado por corvo, vai beber água de riacho, foge de Jezabel, vai comer comida da viúva, o pãozinho que a viúva tem, ele pede metade. Olha, você acha que falso profeta gosta disso, irmãos? Os marajá de Jesus vai pregar, profeta Elias, profeta Eliseu, que não tem o que comer, tem morte na panela, e tem que pôr farinha. Eles comem caviar, né, irmão? Farinha é coisa de baiano, né? Cearense. Entendeu? Pedir machadinho emprestado para cortar a árvore. Não, machado, a gente compra a fazenda, né? Porque, de fato, se a gente vai ver a história de Elias e Eliseu, irmãos, quanta privação, quanta dificuldade. Morar na casa emprestado daqueles que tinham mais posse. Poder, como eu disse agora, do machado emprestado, para poder aumentar um pouquinho a casa, porque a casa onde os profetas moravam era pequena. São histórias de privação. Então Deus levanta um grupo. E essa é a escola poderosa, que também nos dias dele, também tinham sacerdotes fiéis. Nem todos se corromperam. Não se esqueçam, irmãos, que, por exemplo, alguns servos de Deus que profetizou no Velho Testamento eram de famílias sacerdotais. Quando a gente pega, por exemplo, Jeremias, abra comigo Jeremias. Jeremias 1. Isso que eu ia perguntar para o senhor, que os textos assim do Velho Testamento, na verdade, não trazem, parece-me, um bom retrato assim em relação aos sacerdotes, né? A grande maioria dos textos falam sobre corrupção, né, incredulidade, idolatria dos sacerdotes. Me parece, né? Infelizmente foi assim, Gil. Eles se perderam. A maioria dos sacerdotes se perderam. Mas nem todos se perderam. Entendeu? Agora, Jeremias 1, o que diz aí? As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Opa! Filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote. Da terra de Benjamim. Então, peraí. Profeta Jeremias, ele era sacerdote, de linhagem sacerdotal? Sim. Aí, o exemplo de um homem fiel. Nos dias de Esdras e Neemias, tínhamos outro sacerdote fiel, Samuel. Um outro Samuel. Então, há muitos sacerdotes fiéis também, viu? Podem ver que nos dias de Davi, muitos outros sacerdotes fiéis. Então, tinham bastante. Infelizmente, como era
como se tornou o país de Israel uma monarquia, a linhagem sacerdotal acabou ficando mais cômoda ao quê? Ao serviço real. E quando houve a divisão dos reinos, tribo do norte, tribo do sul, a tribo do norte se desviou, os sacerdotes também acabaram fazendo a vontade dos reis desviados. Mas todos eram assim? Não. Pode ver que Deus levanta Elias. Irmãos, é curioso que Elias, ele inaugura a escola dos profetas, uma nova época. É como se realmente Deus criasse uma nova dispensação. Ó, vou usar agora aqui os profetas. Tá. E nós não sabemos quase nada de Elias. Podem ver, quando você lê a história de Elias, só fala que ele era de uma cidade, a gente não tem mais nada dele. O que mais? Não tem mais nada. Mas ele inaugura essa escola. Lembra de Micaías? Também, profeta, que profetizou Josafá contra Acabe. Lembra dele? Micaías. Então, assim, é uma nova fase. Assim, como eu disse, eu não quero ser muito prolixo, mas eu quero mostrar para vocês a influência das escolas, o poder das escolas. Como foi poderoso a escola patriarcal. Pastor, talvez você fale, mas, professor, os patriarcas foram fiéis, mas os filhos de Jacó e Jacó não se desviaram. Mas tinha um José piedoso. A escola patriarcal foi magnífica. E José é o grande discípulo dessa escola. A escola da lei foi magnífica. Na minha opinião, Josué é o grande exemplo desse legado que ele traz da escola da lei e que ele põe em prática. Para mim, José, que também era da tribo de Efraim, ou seja, ele era descendente de José, ele tinha José como sua grande referência e tinha Moisés como seu grande líder. Que exemplo de homem. Caleb, a influência da escola, a influência. Eu, quando preguei aquela série de mensagens sobre o livro de Josué, irmãos, uma coisa que foi magnífico para mim foi porque é o seguinte: a geração que Deus faz com que entre em Canaã, que é a geração que eu chamei de geração de Josué e Caleb, era muito diferente da geração que saiu do Egito. Faça uma leitura no livro de Josué e note a influência de Josué e de Caleb naquela nova geração. Quando a gente pega, por exemplo, aquela geração, só teve um homem que foi aquele que pegou a capa babilônica. Como que era o nome dele mesmo? Que pegou a capa babilônica e foi morto, ele e a família dele. Deu um branco, já eu lembro. Também lembro aqui, peraí. A gente só teve ele, que foi um atribulado. E pega outro exemplo de atribulado. Meu irmão, Josué falava assim: vamos fazer a circuncisão, a nação vinha. Vamos se consagrar, a nação vinha. Perdemos para a cidade de Ai. O que aconteceu? O que foi? Ele se prostrava, a nação vinha com ele. Quando julgam o infrator, que pega a capa babilônica, a nação vinha com Josué, vinha com Caleb. Podem ver, eles conquistam a terra. São vários anos, várias batalhas, e é uma geração de conquista. Ou seja, a geração que sai com Moisés, olha que loucura, hein? Olha que loucura. A escola de Moisés foi poderosa, mas os alunos da escola de Moisés morrem no deserto. Acã, obrigado. Acã. Eu estava com dúvida se era Acã, por isso que eu não quis citar, mas eu lembrei desse nome. É que eu ia falar também Onã. Onã é outro. Fiquei na dúvida. Obrigado. O que acontece? A escola de Moisés era forte, mas o povo era rebelde. Morrem no deserto. Josué é discípulo de Moisés e Caleb é discípulo de Moisés. E eles dão continuidade nessa escola. E aqui é um contingente, irmãos, de triunfo. Eles conquistam a terra, dividem a terra.
Olha o que eles fazem. Leiam o livro de Josué nessa perspectiva de ovelhas obedientes. É magnífico. Quando, por exemplo, tem os gibeonitas que enganam Josué, lembra do pão bolorento? Olha, nós viemos de longe. Aí os homens de Josué investigam, passam para Josué, ninguém percebe. E o texto sagrado diz que eles fazem aliança porque não consultaram o Senhor. Um deslize. Um deslize. E aí eles aceitam os gibeonitas. E aí não tem mais jeito, fazem aliança. Mas olha que interessante. Até nisso, eles eram sensíveis à voz de Deus. Eles oravam, eles buscavam, eles jejuavam. E houve um deslize. E podem ver que por causa dos gibeonitas, depois lá na frente tem aquele milagre que o sol se para. Lembra do sol se parar? O sol se para porque Josué vai socorrer quem? Os gibeonitas. Ou seja, olha que aliança, irmãos. Era uma nova geração poderosa, totalmente diferente daquela geração que morreu no deserto. Ou seja, uma geração de murmuradores, de contendiosos, que morrem no deserto, veem os milagres, e uma nova geração que nasce no deserto e são cheios de vontade de crescer, de vencer e de conquistar a terra e conquistam. Olha que interessante, as 2,5 tribos, quando elas se afastam, que eles fazem um memorial, podem ver, olha que interessante. Eles fazem um memorial na divisão do Rio Jordão, e quando eles fazem esse memorial, as 9,5 tribos se reúnem para contra-atacar as 2,5, porque eles estão achando que eles fizeram o quê? Um memorial para cultuar um outro Deus, ou seja, para se dividir. Olha só que interessante ali. Quem é que vai lutar por eles? São os sacerdotes. Quem vai resolver a causa não foi Josué. Depois dá uma olhada lá no texto. Quem vai resolver esse pleito foram os sacerdotes. Ou seja, era uma demanda pastoral. Foram conversar com as 2,5 tribos e com os líderes. Josué era esse líder tão poderoso, tão cheio de clareza, mas ele tinha o quê? Quando era uma questão, uma demanda pastoral, é o pastor que resolve. Eu sou líder da nação, eu sou o guerreiro, mas eu não sou o pastor, eu não sou da tribo de Levi, sou da tribo de Efraim. Olha que fantástico. E podem ver que quando eles se reúnem, e aí as 2,5 tribos conversam e dizem, não, nós fizemos isso não para se dividir, nós fizemos isso para nos unir, para que no futuro, quando disserem, da onde vocês vieram, vamos dizer, nós viemos daqui, porque foi assim que Deus fez. Aí todo o embrulho caiu por terra, porque pastores tomaram a frente, sentaram, conversaram, e as barreiras caíram por terra. Olhem o livro de Josué, é um livro de conquista, do começo ao fim, irmãos, é fantástico. Ou seja, a escola de Moisés teve um contingente de pessoas rebeldes, mas ainda Deus foi cuidando, e na mesma escola de Moisés, agora Deus levanta um novo contingente de vencedores, que é com Josué. Extraordinário, não? E assim vai. E aí Deus depois levanta também, como eu disse, a escola do profeta Elias. Bom, no Velho Testamento, irmãos, e principalmente ali logo depois do cativeiro babilônico, tem o quê? O início daquilo que chamamos de tradição judaica. Já ouviram falar no Talmud? O que vocês sabem sobre o Talmud? Eu não sei nada. Não, eu já ouvi falar, agora eu tô com dúvidas se era... Eu já ouvi falar, mas não tenho nenhuma informação. Talmud, que o significado é discípulo? O significado eu não me Talmud. recordo agora. Uhum. Deve ser, mas eu não sei te dizer e afirmar. Mas, irmãos, eu faço as perguntas não para constrangê-los, jamais, tá? É porque, de repente, vocês sabem de alguma coisa, aprenderam de alguém, né? Sim. Como, por exemplo, você falou que o significado é discípulo, eu não lembro do que significa, realmente. Eu talvez nem aprendi, porque senão eu saberia. Mas, então, só explicando aqui para vocês. O que é a Talmud? Quando eu aprendi quando eu via nos dias de seminário, porque no Talmud diz, o Talmud eu achava que era uma pessoa. Talmud não é uma pessoa, é uma escola rabínica. Dentro do rabinato, é uma escola, são pensamentos.
seria uma denominação, para ter uma correspondência para nós. É uma linha de pensamento. Assim como existia a escola da tradição religiosa, daqueles que seguiam o Talmud, também existia a escola, por exemplo, do Pesher, que é uma outra linha de rabinos e de pensamentos judaicos. Entendeu? Então, logo depois do cativeiro babilônico, começam a surgir as tradições e surgem escolas. E essas escolas, elas vão, eu diria, criando suas tradições e vão se solidificando. E podem ver que nos dias bíblicos, nós vemos pelo menos 2 grupos fortes que costumavam seguir tradições judaicas. Quem são eles? Os fariseus, não são? Fariseus ou saduceus? Sim, fariseus e... Saduceus. Exatamente. No Novo Testamento vai falar também de um terceiro grupo, que são os escribas. Mas o Velho Testamento cita escribas, irmãos? Desculpa, não ouvi. No Velho Testamento cita escribas? Eu não me recordo. Então, há uma breve citação. Esdras era um escriba. O que era a função do escriba? Literalmente era aquele judeu, aquele líder que cuidava da lei, fazendo as cópias. Ele era uma pessoa que conhecia muito bem, que sabia muito bem, que tinha essa responsabilidade. Porque imagine, irmão, você passar isso para um sacerdote desviado. O que não iria acontecer com a Bíblia? Poderia ser alterada. Então, o escriba era um desses sacerdotes ou levitas ou dessas pessoas separadas para realmente cuidar de toda a parte da lei, fazer leituras, explicar, trabalhar em consonância, em concordância com os levitas e com os sacerdotes. Então, no Velho Testamento é citado os escribas, mas poucas vezes. Já no Novo Testamento a gente vê esses grupos, escribas, fariseus e também saduceus. Percebam que era uma nova escola. Era a escola do Velho Testamento que foi mudando e se tornou agora a escola que formava os novos religiosos nos dias do Novo Testamento. E aí vem Jesus. Um pouco antes de Jesus vem João Batista, que não dá nem para a gente chamar ele de uma escola, ele é uma voz que clama no deserto. Ali a gente já vê que é, vamos dizer assim, o arauto da escola de Jesus. Ele era só essa voz que preparou o caminho. Para quem? Para Jesus. Qual era a escola de Jesus, irmãos? Como que a gente pode chamar a escola de Jesus? Eu apelidaria de uma forma. Como que vocês poderiam chamar a escola de Jesus? Escola do Pai. Escola do Pai. O que mais? Pode chutar. Aqui é chute, não tem problema. Escola da Galileia. Né? Da Galileia. É o Galileu, né? Ou Escola de Nazaré. Pode ver, é a Escola do Nazareno. Mas pode ver uma coisa boa de Nazaré? É. E podem ver que ele foi rejeitado porque ele era de uma escola que não fazia parte daquela escola dominante. Lembram que nos dias do Velho Testamento os sacerdotes se corromperam e Deus levanta os profetas. A mesma coisa aconteceu no Novo Testamento. A tradição judaica, que deveria agora prestigiar e homenagear o Cristo, ela estava no conchavo, junto com os romanos, liderando a nação de Israel para o seu bel prazer, não para Deus. Podem ver que um pouquinho antes do Novo Testamento, temos os essênios, que era uma outra escola também, de grupos que se rebelaram do templo e foram viver no deserto, principalmente ali em Qumran. Era uma outra escola. Percebam, irmãos, a influência das escolas, como é poderoso as escolas. E como é poderoso, muitas vezes, você pertencer a uma boa escola. Mas também como é importante você também se desprender de algumas escolas. Porque no Novo Testamento, aquilo que era, como Jesus disse aos fariseus, se vocês fossem discípulos de Moisés,
vocês creriam em mim. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam. Ou seja, Jesus faz as suas denúncias, faz as suas críticas, faz os seus confrontos. Podem ver que os discursos mais duros de Jesus é Mateus 23, ele falando contra quem? Contra os líderes religiosos, hipócritas. Ai de vós. E ali faz várias sentenças e vários ais de sentenças, praticamente já profetizando a destruição deles, porque eles conheciam a verdade e deturpavam a verdade. É claro que também, fora essas escolas que eram as dominantes, também tinham dos herodianos, tinham outros grupos, como, por exemplo, grupos de zelotes, que eram revolucionários, que tinham também características de ideologias, mas não era propriamente dito uma escola. Por exemplo, Paulo era da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, ou seja, ele era da linhagem da história do colégio, formado aos pés de quem? De um dos maiores líderes dos seus dias, que era Gamaliel. Ou seja, Paulo tinha as credenciais da escola do pensamento judaico daqueles dias. Jesus não. Jesus era da escola do Pai, era da escola da Galileia, era da escola de Nazaré, era da escola do caminho. Lembram que chamavam do caminho, aqueles que dizem que é do caminho. Então, por que eu estou falando isso, irmãos, para a gente fechar aqui? Porque essa escola, que é a escola do Nazareno, nascem duas outras escolas, que é a escola de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, e da igreja de Antioquia da Síria, que evangelizam o mundo. E aqui estamos. Eu diria que somos mais fruto de Antioquia da Síria do que de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém foi essa igreja principal que leva o evangelho para todo o canto, inclusive para Antioquia da Síria. Mas é a igreja de Antioquia da Síria, sobre a influência de Barnabé e Paulo e de Silas, que pregam o evangelho no mundo, e aqui estamos para a glória de Deus. Escolas, irmãos, escolas. A influência de escolas. E se eu fosse entrar nos detalhes sobre as escolas, aí a gente vai entender um pouco mais, por exemplo, a influência ao longo dos séculos, a influência da escola alexandrina, a influência da escola medieval, a influência da escola da Reforma. Notem, são escolas, são escolas. Deus cria denominações, que com as denominações nascem escolas. Como é importante. E hoje vocês estão aqui, participando de uma escola que, na minha opinião, está totalmente voltada à tradição batista, renovada, mas voltada também para essa escola, eu diria, reformada, um mix, né, de tradição, de contextualidade, que tem essa origem, que, na minha opinião, tem tudo a ver com a escola da Reforma. E como é bom poder participar disso. Por que eu falo tudo isso, irmãos? Porque a escola, ela não é tudo em nós, podem ver. Jesus, ele não veio da escola dominante, mas ele inaugura uma escola dominante. Nem sempre faremos parte de uma escola dominante, mas podemos contribuir de uma forma poderosa no reino de Deus com a escola de onde Deus nos formou. E essa ideia de escola, ela é muito forte. Podem ver que até hoje, irmãos, talvez vocês não percebam isso com os mesmos olhos que eu, porque, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, e vou ver a biografia, ou pelo menos os diretores de uma empresa, não sei se vocês já notaram isso. Peguem qualquer multinacional que vocês gostam. Vocês vão ver que quase todos os CEOs, CFOs, e aí todos os líderes vêm de escolas federais. Formado na USP, ITA, Unicamp, e aí vai. Aí é formado na Universidade do Rio, é formado nos melhores lugares. Aí depois fazem um MBA lá fora, em Londres, na América e tal, fazem mestrado, doutorado, mas a formação deles. Quando a gente pega, por exemplo, aqui, nós não acompanhamos, isso não faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente vê, por exemplo, os políticos a gente não olha de onde eles se formaram, a gente nem percebe. O que está mais em jogo é a família. Mas quando a gente vai olhar essa questão de empresas, de diretores, banqueiros e tal,
tirando a questão da família, porque, querendo ou não, quem nasce numa família, como é a família do pessoal do Itaú ou do Bradesco, já tem credenciais, mas você vai ver que a formação deles são em certas escolas. Pastor, por quê? Porque a escola tem uma tradição, irmãos. Só para vocês terem uma ideia, os presidentes americanos, quase todos passaram por Harvard. Quase todos. É uma exceção aqui, outra colar. Por quê? Porque lá se formam os melhores advogados do país, os melhores administradores do país. Então, praticamente o seguinte, você já passou por Harvard, fez o quê? Fez administração, gestão pública, fez o quê? Fez advocacia? Então, tá bom. Você tem um network, você tem uma formação, você tem uma história, entendeu? Pode ver, isso é importante, a escola é importante. Valorizem a escola, a base que Deus te fez, nascer e ser. Porque isso tudo vai ser fundamental. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem até aí? Chegou aí um aluninho novo para mim ensinar? Olha aí. Tá aqui. É o Tudo Lucas. bem? Fala graças a Deus para todo mundo. Então pode E ficar aí, aí. Lucas, graças a Deus. Tá sozinho. Isso aí. O que vocês acharam dessa explicação sobre as escolas? A gente percebe, na verdade, a importância, né? É óbvio, né? Falando do mestre, ele funda a sua, mas quando a gente olha para o histórico e a base, seja ela religiosa ou não, acho que está bem claro o grau de importância de termos de onde beber água. Isso aí, pastor. E eu fiz questão de trabalhar nessa ideia, porque a gente lê um texto de Mateus, né? Vem e segue-me. Feliz foi ele que seguiu o mestre. Nós seguimos o mestre. E é importante a gente também saber qual é a nossa escola. Como teologia? Sim. Como livro? Como igreja? Qual é a nossa escola? Quem são os nossos referenciais? Onde a gente bebe a nossa água? Onde a gente aprende? Entendeu, irmãos? Eu, particularmente, irmãos, eu amo as igrejas históricas. Eu tenho um carinho enorme por todas elas. Mas, assim, o pessoal reformado, para mim, foi um dos maiores presentes de Deus na minha vida, logo depois que eu saí do seminário. Por quê? Porque eu vi o amor que eles tinham pela palavra. Então, assim, agora, são apenas os reformados? Não, meus irmãos, tem muita gente boa aí. Tem muitos homens de Deus brilhantes no mundo, na história da igreja, que a gente pode se alimentar. E é isso que a gente tem que pensar. Que a gente realmente tem que... Quando a gente vê um pastor, fala, poxa, ele prega bem, tá, mas que escola ele é? Diz muito, entendeu? Que escola ele é? Ou que escola ele era? Porque, de repente, ele saiu da escola, né? E não é mais daquela linha. Ele se desvinculou. E também é um perigo, né? Podem ver, tem pastores que eram brilhantes e de repente se rebelaram contra aquela escola e agora são solitários. E também não pode ser perigoso, porque nem todo mundo é um João Batista, né, irmãos? A gente tem que lembrar. Então, assim, fica aí esse cuidado, fica aí essa dica para que vocês pensem nisso, porque, por exemplo, pastor Johnny, você teve ali passando por um outro seminário, você viu como que cada escola pensa, a formação que a gente recebe. Pode ver, nós somos brasileiros, temos uma forma de pensar, faz parte da nossa cultura, da nossa formação. Como é difícil se ser liberto de alguns vícios dos brasileiros. Ao mesmo tempo que a gente tem virtudes maravilhosas, a gente tem defeitos horríveis, que para ser liberto desses defeitos, Deus tem um trabalhão violento com a gente. É anjo com asa quebrada, né? Porque a gente abusa muitas vezes, né? O brasileiro, ele é muito criativo, mas ele ao mesmo tempo é muito permissivo. E tem hora que a gente vai vivendo e a gente tem hora que precisa lembrar de escolas boas. Irmãos, quando eu falei sobre escolas, é para a gente aprender com tudo. Eu, particularmente, irmãos, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Eu gosto muito de assistir filmes de várias nações. Turquia, Arábia Saudita, judeu. Como eu gosto de... Acho que se eu fosse rico, irmãos, eu ia viajar o tempo todo. Porque eu amo conhecer culturas, eu amo, eu ia viajar. Talvez não pelo passeio, irmãos, porque eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer as pessoas, sabe?
é temporada indiana. Eu gosto de saber como eles vivem, como eles pensam. Essa questão da escola. Por exemplo, quando a gente pensa assim, a escola japonesa, a escola ah, ah, por exemplo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, são escolas, são características que muitas vezes a gente não conhece nada. São irmãos piedosos, que estão fazendo coisas lindas aí que a gente pode aprender com gente séria, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Joia. Então, quis hoje só destacar a importância de uma boa escola. E aqui, para nós, isso também, até para eu concluir, irmãos, a manutenção nessa escola, a minha contribuição na formação de novos discípulos naquela escola. Como eu sou aquele que recebeu a tarefa agora de conduzir novos alunos e como eu tenho me colocado na formação de uma nova geração, como os meus grandes líderes do passado me formaram. Está entendendo? Porque muitas vezes nós somos o elo fraco. É perigoso. Consegue entender o que eu quero dizer? Nós nos tornamos o elo fraco. Por exemplo, irmãos, domingo eu preguei aquela mensagem que eu falei semana passada de Mateus 4, onde Jesus expulsa Satanás pelo poder da palavra. Depois da nossa aula aqui, irmãos, aquilo ficou aqui, ó. E eu tinha pensado em pregar outras coisas, tinha rascunhado, mas aquilo ficou e eu acabei pregando, ou assim está escrito. E o que acontece? Eu, particularmente, como eu disse para vocês semana passada, fui formado pelo Dr. Paulo, por vários pastores, e eu não posso ser um elo fraco. Eu não posso ser um elo fraco. Eu tenho que ser, no mínimo, chegar perto do que eles eram. Se eu conseguisse ser igual a eles, já estaria feliz. Estão entendendo? Para poder manter, para passar para uma nova geração, para deixar uma nova geração forte, ou quem sabe melhor do que eu fui, entendeu? Se Deus me desse a graça de ser mais proeminente, tem problema. Mas nunca ser, sabe, o elo fraco. Pense, irmãos, são os elos fracos que deturpam a fé na denominação, no ensino, entendeu? É o elo fraco. Como que você acha que os sacerdotes se corromperam? É o elo fraco. É um sacerdote fraco que forma outro sacerdote fraco, que é um sacerdote mundano, que vem um levita mais mundano. E podem ver que a frouxidão de Eli desencadeou em 2 filhos horrorosos, Ofni e Finéias. Arão teve 2 filhos que Deus os mata, mas ele não era esse homem tão frouxo. Cometeu uns deslizes, Arão. Mas você vê que Arão era piedoso, assim como Miriam. Arão teve 4 filhos, e desses 2 eram corruptos. Olha que perigo. Imagina, irmãos, a responsabilidade. A responsabilidade que dá na nossa igreja. Que tipo de igreja a gente está deixando? Que escola dos céus a gente está plantando? E no que se diz respeito ao ensino. Então, é muito forte isso, né, meus irmãos? Que Deus nos ajude e levante homens e mulheres piedosos que mantenham aquela boa tradição e a cada dia melhor. Tá bom? Beleza? Então, vamos para a segunda pauta, o slide. Vamos lá? Eu vou até terminar a gravação aqui para a gente começar com o slide na outra, tá bom? Pode ser?